Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Bom dia, a paz do Senhor, irmão Ramizu, a paz do Senhor, irmã Inácia, entrando aqui para estar na devocional conosco. Nós vamos cantar um hino da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar o hino 191. Deixa eu localizar aqui, 191. O meu Jesus. Glória a Deus. Bom dia, minha querida Inácia. O meu Jesus por mim morreu na cruz com dor horrenda. Ali em meu lugar sofreu angústia muito tremenda. Quem poderei no mundo achar que a meu Jesus vá comparar? Jesus, somente vou amar. O meu Jesus está no céu, intercessor potente, por mim pedindo sempre a Deus a graça, amor fervente. Ninguém jamais ao Pai conduz o pecador senão Jesus. Jesus, a Deus me introduz. O meu Jesus ressuscitou em corpo glorioso. Também por mim a Deus pagou um preço fabuloso. Qual dos mortais vou encontrar que a meu Jesus vou igualar? Jesus, não posso comparar. Jesus do céu há de voltar em majestade e glória. Então seus anjos irão cantar o hino da vitória. Jesus, enfim, vai suplantar o anticristo e reinar. Jesus, ó, vem me arrebatar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o precioso nome de Jesus. Vem nos arrebatar, né? Essa é a esperança de todos nós, é de um dia
estarmos com o Senhor para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos meditar hoje no Salmo 2, né? Hoje é o nosso segundo dia de devocional. Vamos ao Salmo 2. Salmo de Davi, e ele diz assim: Por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém? Glória a Deus. Está aqui um salmo de Davi, né? Mais um cântico ao Senhor. Nós queremos saudar o nosso irmão Jailson, né? Jailson Motos. Prazer poder recebê-lo também para a devocional desta manhã. Glória a Deus. E este salmo, ele começa com uma indagação contra aqueles que não conhecem a Jesus, né? Ele pergunta por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. A pergunta ela vai falar sobre as multidões, né? Os ajuntamentos, as pessoas que estão se juntando uma com a outra, né? E tudo com um pensamento vã, um pensamento vão, um pensamento que não tem base, não tem o objetivo do céu, o objetivo da glória. É tudo terrestre, é tudo passageiro, né? E aí ele vai e remete aos reis, né? Fala sobre os reis que se levantam, sobre os governos que consultam juntamente, ou seja, que se unem contra Deus e contra o ungido. Olha que coisa interessante, olha que coisa atual, né? Quantos reis da terra, quantos governos estão se ajuntando, né? Se amotinando para fazerem leis que vão afrontar o nosso Deus. A gente está vivendo isso, irmãos. A gente está vivendo um sistema, né, que em Apocalipse você entende como sistema chamado Babilônia, em que todos estão se levantando para criar leis que venham ferir os princípios da palavra de Deus, que venham desagradar a Deus, né? Que venha romper, olha o versículo 3 como é interessante, venham romper as ataduras, né? E sacudir de nós as suas cordas, ou seja, eles veem os preceitos de Deus, como a gente falou ontem, né? A vontade de Deus que é representada pela sua lei, pelos seus mandamentos, como ataduras, como prisões, né? E o verdadeiro servo de Jesus, ele é verdadeiramente livre. Ele não tem ataduras, ele não tem cordas.
ele faz tudo com prazer diante do seu Deus. Porém, quem não conhece Jesus de verdade, fica preso mesmo, fica sob ataduras da própria religião, né? Sobre cordas da própria religião, tá? Então, a gente vê que essas pessoas, que esses homens, eles não veem a palavra de Deus como algo que lhe dê liberdade, mas sim que lhe prende. E aí eles se juntam para isso, né? Para eles, a atadura é não poder fazer sexo com todas as mulheres. Para eles, ataduras, cordas que lhe prendem é não poder extravagar na bebida, entrar nos prazeres da carne de todas as formas possíveis. Então, eles acham que a liberdade é isso, né? Infelizmente, eles acham que a liberdade é isso. E daí, eles dizem, o versículo 4 então diz assim: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. É verdade, não adianta, quem pode contra o Senhor? Eles vão se levantar para cair. Foi sempre assim na história, todos os reis que se levantam contra Deus, eles caem. Todos aqueles que afrontam Deus perecem. Não podem zombar de Deus e achar que vai ficar tudo ok, né? E aí o Senhor se ri por quê? Pela pequenez do homem diante de sua grandeza. E aí continua dizendo, então, lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. E aqui eu preciso chamar a sua atenção para a gente sempre ler Salmos, que está numa era e numa dispensação de lei, né, de tudo concreto, de carne e sangue, para a graça. Quando se traz para a graça, você traz ela para o mundo espiritual, para uma atemporalidade. E quando a gente fala de ira nos Salmos, o furor, a gente precisa remeter isso ao fim de todas as coisas, à eternidade. E é a ira do Senhor que está sendo aguardada e aplacada pela graça, que um dia se manifestará a ira, o furor, as 7 taças das suas iras que serão da sua ira que será derramada pelos anjos no Apocalipse. Tudo isso está preparado para quem se amontina, imagina coisas vãs, para quem se levanta contra o Senhor, né? E vão ser todos turbados, perturbados. Aí ele diz, o Salmo: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. E você sabe que os Salmos, eles são profecias, né? Eles são profecias. E aí, quando a palavra, no versículo 6, começa com o pronome pessoal, né? A primeira pessoa aí, eu, porém, aí é Deus tomando a boca do salmista. E ele vai profetizar dizendo que ungiu o seu rei. E aqui ele está falando no Deus Trino, está falando no Deus Pai, que unge o Deus Filho, que unge o seu rei, que implanta o seu governo. E entendendo que esse rei é ele mesmo na sua essência. E aí ele relata sobre o meu santo monte de Sião. E aí a gente precisa entender que esse monte de Sião é a sua glória, né? Está aí já remetendo a Sião espiritual, está remetendo à eternidade em que ele vai reinar sobre todos, né? E revelar o seu reinado eterno. E aí no 7 diz, proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Olha só, é impressionante quando a gente sente a presença do Senhor, né, na palavra dele. E quando ele diz isso, ele está falando de Jesus, né? Ele está falando dele mesmo. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E é preciso entender que esse gerar é trazer Jesus para nós. Esse gerar é trazer Jesus que estava ali numa dimensão, né? Espiritual, num Deus em toda a sua glória, em todo o seu poder, e aí ele desce. Esse gerar o filho aqui é descer dele mesmo e trazer à terra a salvação,
trazer ele mesmo para livrar, como diz ele, né, na Escritura, para livrar o seu povo. E aí tem um Deus dizendo, ó, pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Isso faz uma analogia às conquistas de guerra. Isso faz analogia às conquistas dos despojos, né? E aqui nós vemos o Senhor dizendo o que ganha aquele que é dele, aquele que diz assim, eu sou do Senhor, ele é o meu rei, ele é o meu Senhor. Sabe, meu irmão, minha irmã, você tem promessa dele, você tem promessa desse Deus, você tem promessa desse Deus Todo-Poderoso, de que você ora e o Senhor tem o prazer de entregar aquilo que você pede, sabe? É isso que essa palavra está dizendo. Você vai ser aquele que vai herdar todas as coisas. Quando se fala de fins da terra, possessão, ele está falando de eternidade, meu irmão. Ele está falando da glória. Ele está falando de todos os bens espirituais que você possa ter. Infelizmente, as pessoas, quando olham para esses versículos, eles vão para uma esfera material. E é preciso que a gente entenda que as coisas materiais, é como diz Jesus, quando diz, buscai primeiro o meu reino, as outras coisas serão acrescentadas. Essas outras coisas, elas são materiais, tá? Mas o que pertence à promessa é espiritual, é poder, é glória, é paz eterna, é gozo infindo. É isso que você e eu precisamos entender nas promessas do Senhor. A vitória é contra o demônio, é contra o pecado, é contra o mal. E aí ele vai dizendo no 9, você vai esmigalhar com vara de ferro, vai despedaçar com um vaso de oleiro. Entenda, o Salmo ele tem duas vertentes. Ele caminha pela profecia do ungido do Senhor, de Jesus que vem, de Jesus que vai fazer justiça, mas ele também trilha pelo caminho da graça herdada para nós, que hoje temos autoridade para repreender toda potestade, todo principado. E aí ele se volta e diz, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Aí volta, né? Ele volta para o início do Salmo, desses reis indoutos, insensatos, que querem ir contra Deus. Não, não, não. Olha a prudência, né? E a palavra rei aqui, entenda, é quem tem domínio, é quem tem riqueza, é quem tem controle das coisas. E isso pode se aplicar a muita gente, né? A paz do Senhor, irmã Luzinalva, um prazer, minha irmã, bom dia. Estamos aqui meditando na palavra do Senhor, meditando aqui sobre o Salmo 2. E a gente vê que a palavra rei, ela pode ser utilizada para você, para mim, que muitas vezes estamos diante de uma situação em que nós temos o controle. Aí, querido, precisa prudência. Sabe para quê? Para poder estar em sintonia com Deus. Para não achar que porque que você tem bens na terra, porque você tem controle sobre algo, porque você tem a voz de comando sobre algo, você querer então achar que é o que pode fazer e acontecer. E é assim que tem acontecido no mundo. As pessoas quando têm poder, as pessoas quando têm fama, as pessoas quando têm influência, elas influenciam para o mal. Né? É terrível isso. Elas são ligeiramente enganadas pela fama, enganadas e dominadas pelo dinheiro e acabam trilhando os caminhos que vão dar contra a vontade do Senhor, contra tudo que o Senhor entende. Então, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Olha só, a palavra juiz também se remete àquela pessoa que tem muita autoridade, né? A gente vê isso no nosso país, o juiz de um Supremo Tribunal Federal, o juiz de um Tribunal Superior de Justiça. Esses homens, eles são dados a ele o poder de julgar, o poder de sentenciar, o poder de absolver. E aí, quando essas pessoas estão nestes lugares, ao invés de se voltarem para Deus, ao invés de submeterem ao Senhor, não, faz como no versículo 2, se levantam e consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido.
Eu esqueci de comentar, né? Contra o seu ungido é contra todos aqueles que são do Senhor. E é isso que acontece quando alguém tem muito poder, dominado pelo sistema da terra. Ele vai sempre se voltar contra aquele que serve o Senhor, né? E nós estamos vivendo isso, né? Em muitas situações, infelizmente. A irmã Carci Leal entrou, né? A paz do Senhor, irmã Carci. Um bom dia para você. Que bom que você está conosco nesta devocional da manhã. E aí, para a gente concluir, o versículo 11, aliás, o versículo 10 ainda fala da instrução, né? Deixe se instruir, juízes da terra. Olha que coisa. Isso é complicado. Por quê? Porque quem está lá em cima não quer ouvir quem está embaixo, e é preciso ouvir. A instrução, muitas vezes, não vem só de quem já tem um grau superior a você para instruí-lo diante de Deus, não. Lembre-se que no reino de Deus o maior é menor, o grande é pequeno, o pequeno é grande, o menor é maior. E Deus vai usar pessoas simples, humildes, para te ensinar. E aí eu chamo a atenção de você, meu irmão, minha irmã. Não importa se você é um pastor, se você é um líder, se você é uma pessoa que tem conhecimento, se humilhe para ouvir a voz de Deus, porque você não vai ouvir a voz de Deus no teu pedestal. Você não vai ouvir a voz de Deus sempre pensando assim, eu vou olhar para cima porque eu só posso ouvir de quem está em cima. Ei, não, Jesus desceu, ele está no coração do humilde, ele está no coração do pequeno. Então, ó, desce do pedestal e baixa a cabeça para ouvir, porque você precisa ser instruído. Adriana, prazerzão, Adriana, tá? Deus abençoe sua vida. O Diogo Augusto também entrando aqui, né? Na nossa devocional. Bom dia para você, Diogo. Que Deus abençoe sua vida. E aí vamos concluir. Versículo 11 diz: Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Olha que palavra poderosa. Não é servir, não é fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Nós precisamos fazer as coisas para Deus com temor. Servir é agradar. Novamente, hein? Servir é fazer aquilo que aquela pessoa gosta e que aquela pessoa necessita, daquela pessoa ela deseja, ela quer para si. E aí, quando a gente serve a Deus, a gente oferece para Ele os nossos serviços, a gente está tornando Deus aprazível, um Deus que se agrada, agradável, um Deus que está ali agradado por aquilo que você está servindo Ele. Mas o servir a Deus, aí tem o salmista dizendo, com temor. Pessoal, não é medo. Não. Ninguém deve servir a Deus por medo. Isso é feio, isso é horrível. Isso não sabe, numa relação de Deus com o adorador, não encaixa. Deus não quer isso. Deus não quer que você tenha medo dele. Pelo contrário, Deus quer que você tenha intimidade com ele. Deus quer que você tenha liberdade de conversar com ele, como conversa com o seu melhor amigo. É assim que é preciso entender a palavra temor, porque temor é respeito, temor é consideração, tá? Medo é uma coisa, temor é outra totalmente diferente. Na essência, vai haver a questão do medo, mas no sentido de que você tem medo de desrespeitá-lo, tem medo de feri-lo, tem medo de por causa da pureza, da santidade dele. Então você considera, você respeita, você atenta, você faz com carinho, você faz com dedicação. Tá entendendo? A tua vida de servir a Deus é uma vida que está ali sempre procurando em que agradar o seu Senhor. Amém? E alegrai-vos com tremor. Olha a outra palavra aqui, né? O tremor aqui é de dizer assim, é o zelo, sabe? É você passar o dia todo dizendo assim, eu não posso entrar nesse caminho, eu não posso andar mentindo, eu não posso inventar isso, eu não posso estar falando de alguém, mal de alguém, eu não posso aceitar essa proposta de emprego, eu não posso me portar assim, como eu tô com raiva aqui no trânsito, mas eu vou me segurar.
É porque eu estou servindo o Senhor, não é? E tem gente que serve ao Senhor na igreja, como se lá o templo fosse um local de trabalho, né? Não, querido, templo não é local de trabalho, é um lugar de adorar, é um lugar de descansar. Eu sempre digo para os irmãos, você vai lá na igreja, você vai no lugar que você congrega, você vai descansar, né? Tem irmãos que dizem assim, eu estou cansado, eu trabalhei o dia todo, por isso que não deu para ir. Ora, lá é um lugar de descanso, né? Então, quando você está trabalhando para o Senhor, é em todo tempo, é em todo lugar, não é só num templo, numa casa de oração, não. Em todos os lugares você está servindo a Ele, e é preciso servir com temor, e é preciso se alegrar por isso, né? Se alegrar por isso, com tremor, com aquela coisa assim, ó, de novo convertido, de novo converso, que está fazendo ali a vontade de Deus. Quando você estiver pregando a palavra, quando você estiver adorando o Senhor, faça com tremor. O tremor, ele traduz importância. O tremor, ele traduz intensidade. Amém? Glória a Deus. Dê importância, dê intensidade a tudo que você faz. Tá bom, meu querido, minha querida? E aí, para terminar, diz, beijai o filho, para que, se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. O beijai o filho, aí esse filho aqui é Jesus, hein? Beijai o filho aqui, é dizer assim, ó, agrade o filho, tenha comunhão com o filho, tenha comunhão com o filho, você precisa ter comunhão com o filho. Irmão Fernando, né? Teresina aí, Deus abençoe sua vida, querido, tá? Um abraço no seu coração. Beijai o filho, ei, adora o filho, se prostra diante do filho, agrada o filho para que ele não se ire. Deus novamente se voltando para aqueles que se acham grandes, para aqueles que se acham os que devem ser reverenciados, adorados. Não, você é servo. E beija o filho, tá? E senão você vai perecer no caminho. É isso aqui. Quando ele acender a ira dele, que está guardada, que vai acontecer, aí vai ser problema. Então, ele termina dizendo, bem-aventurados aqueles que nele confiam. Que é isso? Mais do que feliz, olha aí o termo mais uma vez, hein? Mais do que feliz, aqueles que estão nele, no Senhor. Amém, amados? Nós vamos fazer uma oração para a gente terminar aqui na hora, né? Às 6h30 e você poder seguir para o seu trabalho. Pai querido, Pai de amor, que salmo maravilhoso, que revelação profunda. Eu sei que tu tem mais aqui, Senhor, e que teus filhos vão se deliciar, e que teu Espírito Santo vai nos revelar a palavra. Senhor, eu quero nesse momento te louvar pela vida de cada um dos teus filhos que tem entrado nessa live, os teus filhos, ó Deus, que hão de entrar mais tarde, os que vão estar adorando o Senhor, Deus querido, nessa manhã. Pai, nós começamos esse dia e queremos te dar graças, ó Deus, porque tu és o Filho que veio para nós. Tu és a parte de ti que veio para estar conosco. E nós, ó Deus, engrandecemos a ti, Senhor, e te pedimos, não nos deixe o poder subir a cabeça, o dinheiro, a fama. Nada, Senhor Deus, deve tomar a nossa posição e o nosso caráter, a nossa personalidade, de entender que somos servos e que precisamos nos humilhar diante do Senhor. E jamais irmos contra ti, Senhor, mas irmos ao teu encontro para te agradar, para te fazer, para servir o Senhor com aquilo que te agrada, Senhor. Assim seja a minha vida, assim seja a vida dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, que possamos, ó Deus, viver uma vida, Pai, sim, de conquistas, mas conquistas pelo poder do nome de Jesus. Conquistas para ir contra toda a potestade do mal que se levanta nos tempos de hoje para querer, ó Deus, criar leis, criar, Senhor Deus querido, aquilo que vem afrontar a tua presença. Que nós nos levantemos como arautos teus e como aqueles que dobram o joelho para interceder, para que o reino das trevas seja destruído, para que o reino das trevas seja contido. Assim, Pai, nós queremos te agradecer por este dia, abençoar a vida dos teus filhos, para que tenham um dia
sobre a presença do Senhor. E que todo o mal preparado deste dia seja desfeito e anulado pelo poder do nome de Jesus. Amém? 6h30, um abraço para você. 9 de setembro de 2022, que o Senhor possa abrir os caminhos da sua vida, tá bom? Casa da Lanternagem entrou aí agora, né? Deus abençoe sua vida. Essa pessoa que representa aí esse link do Instagram. Deus possa estar sobre a sua vida também, tá? Então agradeço ao irmão Ramizu, a irmã Inácia que entrou, né? O irmão Fernando, a Adriana, o Diogo. Deus continue abençoando a vida de vocês imensamente. Fiquem com Jesus e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amém.